É por isso que está escrito que o diabo consegue cauterizar a mente dos incrédulos. Perceba que a palavra de Deus está dizendo que é a mente dos incrédulos, não é de todo mundo. Porque as pessoas que crêem em Deus e crêem como diz os ensinamentos de Jesus, que é para crer nele, como diz as Escrituras, então veja bem que ele não vai conseguir cauterizar a mente dessas pessoas, porque já é de Deus. Então, se a pessoa é de Deus, Deus tem todo cuidado com aquela pessoa. E um desses cuidados é justamente proteger essa pessoa dos enganos da mentira do diabo. Por isso que está escrito também que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Por que se possível fosse? Porque tem toda a possibilidade do diabo enganar. Mas se possível fosse, é porque Deus não permite, porque Deus vai te revelar, vai te mostrar que aquilo ali é o diabo querendo te enganar. Então ele não vai conseguir te enganar, sendo que Deus está mostrando, olha, é o diabo. Não cai nessa, porque isso é obra do diabo. Então ele não vai te enganar, porque você é de Deus, Deus não vai deixar. Agora, aquelas pessoas que não crê, tem vezes até que não crê nem em Deus, que Deus existe, assim como os ateus, e esses crentes que não são os crentes verdadeiros, que são o joio, que já vem da parte do diabo, então esses são os incrédulos que não crêem na Escritura, simplesmente eles estão dentro das igrejas, como é mostrado lá na passagem do joio, para bagunçar, para desfazer da obra de Deus, para profanar as coisas de Deus, para colocar na mente das pessoas aquela ideia deles, aquilo que eles trazem dentro da maldade, por não acreditar no que está escrito, por não aceitar o que está escrito, por não querer seguir o que está escrito, as ordenanças divinas. Então ele está ali também para atrapalhar os outros, para que os outros não enxerguem a verdade. Por isso que fala que o joio é para isso. Ele é uma semente maligna, é para sufocar o trigo. Ou seja, ele é justamente para não deixar como que as ovelhas que são as ovelhas do Senhor, enxergue e enxergue seu pastor, escute a voz do seu pastor. Porque eles conhecem. O joio sabe quem é Jesus. O joio conhece e sabe de quem ele é filho, ele sabe. Porém, ele não se declara que, assim como o pai deles engana, é mentiroso, cauteriza a mente dos incrédulos, eles também aproveitam isso também, eles sabem quem são os incrédulos. Eles não acreditam e sabem quem é como eles também. Então eles vão fazer de tudo por onde conseguir descobrir quem é como eles, que é incrédulo. E nisso eles também vão fazer o mesmo papel do pai deles, que é o diabo, que é justamente ser homicida. Por que Jesus citou logo o termo de ser homicida? Que diz que ele foi desde o princípio e não se afirmou na verdade. Porque a pessoa que é inimigo de Deus, ele não tem piedade, ele é impiedoso, ele é cruel, ele não tem um respeito assim pelo próximo, ele não tem amor, ele, ele, ele não ama o seu irmão, ele é falso. Então ele é como o próprio pai dele, o Jesus disse, o diabo, que é só de enganar e de praticar atos malignos. Louvado seja Deus. Então vejam bem, o Senhor Jesus, ele deixa tudo claro para que ninguém fique confuso, que ninguém fique em confusão. O Senhor Jesus, nas palavras, nas comparações, fazendo aí comparando uma coisa com a outra, né, como ele mesmo deixou também escrito também nos ensinamentos dele, e dizer que as coisas materiais são para levar as espirituais. Então ele comparou sempre as coisas, né, aquele terrestre, as coisas que tem o conhecimento dos seres humanos, para que as pessoas vejam aquilo e olhem para o mundo espiritual, que vai ser a mesma coisa. Quando está falando no sentido de direito legal, não está falando no sentido de corrupção, está falando no sentido das coisas legal, das coisas que são natural, né, do que vem a obra da criação de Deus, não do mentiroso. Pois bem, então quando o Senhor faz comparações, ele é mostrando daquilo como é que tem que ser no mundo, do mundo espiritual, aquele existe, e no mundo material,
é vivenciado aquilo que realmente está no mundo invisível, que está no físico. Então, o que quer dizer? Por exemplo, quando fala cauterizar a mente dos incrédulos, é porque o Senhor está mostrando como ali ele estava fazendo milagre, né? Multiplicando ali os peixes, multiplicando pão, fazendo milagre, convertendo ali da água para vinho, e outras coisas mais, ressuscitou morto, e tudo que ele fez foi só o que é bom, tudo para o benefício do homem, para o bem do homem, para a salvação do homem, e eles não acreditaram, ainda fizeram que foi matar ainda. Então essa obra segue. Então o que quer dizer isso? Quer ver aqui, vou fazendo as comparações de Jesus, você vai ver como realmente é uma coisa verdadeira, a qual o Senhor está falando que não tem o culpado pelo inocente. Né? Então vamos lá, quer ver? Ó? Olha, veja bem, se o Senhor está dizendo que o sábado é o dia do descanso, que é o último dia, louvado seja Deus. O anticristo veio, ao qual está na escritura que ia se levantar e já se levantou, faz tempo, agora estão mentindo aí, dizendo que ainda vai vir, isso é tudo mentira. Aí o anticristo veio e mudou. Né? Como tem todas essas coisas mais, vamos falar aqui só do sábado, uma do trabalhadeiro do sábado. Aí vai mudar o sábado para o domingo. Ora, mas isso vai, dentro da profundidade, vai vir uma clareza muito especial para todos os seres humanos entender entre o erro e o errado. Aliás, entre o erro e o certo. Já é o certo e o errado. Né? A verdade é a mentira. Louvado seja Deus. Então o que acontece? Vamos lá, vou fazer aqui uma comparação. Ora, se é para descansar. Então descansar é justamente a pessoa tomar aquele foro, né? A pessoa fazer como comparação, né? Por exemplo, eu vou fazer o meu trabalho, vou construir alguma coisa. Vou construir, digamos aqui, essa mesa. Aí, as cadeiras que estão aí, né? Eu vou fazer isso para vocês. Vou construir e vou vender para vocês. Ou mesmo até presentear vocês. Mas vou fazer, vou trabalhar, vou fazer. O que acontece? Como é que, antes de eu fazer essas coisas, antes de eu cansar, ter o cansado do trabalho, né? Da fadiga, cansaço mental, né? O cansaço físico, né? E, e antes de eu começar a fazer tudo, como é que eu vou descansar se eu não fiz nada ainda? Ora, eu vou descansar do meu esforço, daquele esforço que eu vou ter, né? Pegar peças pesadas, né? Colocar num lugar, levar para outro, né? Articulando ali, né? Ali, movimentando ali meu corpo e tudo, entendeu? Né? Pregando prego, serrando e outras coisas mais ali dentro do ofício. Então, como eu vou descansar antes de fazer isso? Que cansaço eu estou tendo? Então, veja bem que o descansar é depois do cansaço. Você está dizendo descansar. Depois que eu canso. É que quando eu termino, que eu digo, beleza, graças a Deus, terminei. Agora vou descansar um pouco. Aí me sento, tomo fogo, tomo água, tomo café, ou outra coisa semelhante, né? Então eu estou descansando daquilo que eu fiz. Então, como é que vai? Se o domingo é o primeiro dia que nem tem essa palavra domingo na Bíblia, está dizendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sábado, é dado o nome só no sétimo, que é o sábado, né? E aí vai vir a ação do anticristo também, o dia também, depois eu falo sobre isso. Então como é que vai descansar? No primeiro dia, se é o primeiro dia que vai começar tudo, não no último. Então veja bem que é uma coisa absurda, está dentro de uma lógica, olha, esse profundo está dentro de uma lógica, para qualquer ser humano entender. Como é que vai descansar de um cansaço que nem sequer cansou? Você entendeu agora? Então é isso. Então veja bem que, por isso que fala que Deus é verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Analisa bem sobre isso. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado a Deus. Né? Então veja bem, por isso que está tudo errado. Deus apareceu e me deu essa missão para revelar realmente essas coisas. Depois eu continuo, porque isso vai muito longe, não é só dentro de 15, 10 minutos que vai terminar. Depois eu continuo, tá bom? Amém? Deus abençoe vocês todos e até a próxima reunião. Amém? Louvado seja Deus.